Boa tarde, tudo bem? Vamos dar início aí a mais uma live. O Humberto Paes, ele é farmacêutico e ele tem assim uma visão ortomolecular muito interessante. Ele é dono da farmácia de manipulação Doutora Débora, aqui na minha cidade. E essa farmácia já existe há muitos anos aqui, pessoal. Só que agora a gente tem uma super novidade aí desde o ano passado. A farmácia Doutora Débora, ela é farmácia veterinária também. Sim, com todo o licenciamento no mapa, com toda a estrutura, né? Um setor todo voltado para a área pet, que eu posso falar porque eu já vi, é incrível, incrível. Então, eu vou fazer aqui o convite para ele poder estar entrando aqui com a gente. Para que a gente possa aí falar da suplementação que a gente utiliza para pet. E essa suplementação é muito, mas muito parecida com a nossa. A gente tem algumas diferenças, né, entre as espécies, a gente tem algumas diferenças entre dosagens, né, a forma como a gente pode estar administrando. E eu vou aguardar ele entrar aqui para que ele possa falar dessas formas farmacêuticas também, né? Deixa eu ver se ele já está por aí. Sejam bem-vindos. Andresa. Aguardar mais um pouquinho. Ah, ele entrou aqui, ó. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo ótimo. Então, Tá conseguindo me ouvir bem? tava falando aqui um pouquinho de você. Ah, é? Tava falando bem ou mal? Tava falando bem. Aí Entendi, tava falando bem da farmácia, de você nem tanto. entendi. Tá para ouvir bem minha voz, doutora? Tá tranquilo? Dá para ouvir sim, dá para ouvir, tá perfeito. Que ótimo. Então, vamos falar hoje aí, eu estava falando com o pessoal que a gente veio aqui para falar um pouco sobre a suplementação na medicina veterinária, né? E falei também que hoje a farmácia doutora Débora, ela conta com esse setor, né? E aí queria que você se apresentasse aí para todo mundo e falar um pouquinho também do seu trabalho, da parte automolecular, da suplementação e, inclusive, dessa área veterinária dentro da sua farmácia, que já existe há muitos anos na área de humanos, né? Com certeza. Eu tenho uma formação, né? Eu sou formado em bioquímica ortomolecular, sou formado também em nutrição ortomolecular e também tem a parte de nutrição esportiva, né? Sou muito focado no humano, mas hoje com a gente agora com essa autorização aí, mais de um ano que a gente está com a autorização Sim. do MAPA, a gente está podendo fazer os medicamentos veterinários. Eu estou trazendo um pouquinho dessa minha prática ortomolecular também, um pouquinho para essa parte veterinária, conversando muito com você, aprendendo muito com você, porque para mim é tudo novo. Apesar que a utilização desses produtos na humana, né, especialmente ortomolecular, a Sim, sim, aplicabilidade no uso veterinário é praticamente a mesma, né? O que muda é a exato. dose, é a dose. E a farmácia está aqui de portas abertas, né, doutora? A gente está tentando sempre fazer um melhor trabalho possível. A gente Com está com uma saúde certeza. dela só da parte veterinária. A gente tem a doutora Elaine, a doutora Camila, que também dão um suporte bem bacana nessa área para a Sim. gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses nutracêuticos, que eu sei que você gosta muito de utilizar, você tem um bom Amo. resultado. E a gente vai falar hoje um pouquinho dos resultados, dos efeitos que a gente encontra nesses nutracêuticos, que é muito bacana a gente ter essa prática, um pouquinho da ortomolecular, né, que é uma prática muito pouco invasiva, né, com pouquíssimos efeitos Sim. colaterais, e que os veterinários, né, doutora, você é uma das percussoras, se não a percussora disso aqui no Brasil hoje, de estar trazendo essa prática também para os nossos pets, né, Sim. os Sim. animaizinhos, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje.
Então, vamos começar, né? Como que surgiu essa ideia de você estar atendendo a área da veterinária? Muitos pedidos, muitas receitas, porque eu sentia muita falta de uma farmácia veterinária até onde eu pudesse fazer as formas farmacêuticas mais adequadas também para eles, né? Doutora, veio através do meu olhar de estar vendo o mercado, né? A gente sabe que até 2022 os casais vão ter mais animais de estimação do que Sim, filhos, né? E a já tem tendência é sido que, uma realidade, né? com certeza, Eu doutora. tenho aqui, eu tenho 9 filhos peludos e humanos Eu também. vejo, eu vejo seus stories, eu te acompanho, eu vejo quantos filhos você tem. E quanta Pois gente é, tem tantos filhos assim, né, doutora? exatamente. E a tendência é que somente, né? E através desse olhar, eu sempre amei animal, eu sempre tive animal em casa. Agora, infelizmente, eu não estou tendo, porque eu estou em um apartamento, mas daqui a pouco eu vou ter umzinho pequenininho, eu sempre tive animal de grande porte. A gente vem trazendo essa prática, a nossas farmacêuticas, especialmente a doutora Camila, fez alguns cursos de farmacotécnica veterinária, né, para a gente entender como é Sim, que é sim, feito os tratamentos veterinários, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no dia a dia do humano. A gente tem que ter vários sim, cuidados. sim. E a gente está aprendendo, doutora. Todo dia que passa a gente aprende alguma coisa. A gente está fazendo várias bases diferentes, né? A gente está fazendo o nosso biscovete, que são os nossos ossinhos, que Sim. pode ser tanto para gato quanto para cachorro. Esse foi o que eu comi. Oi, doutora? Esse foi o que eu comi. Foi o que você comeu na primeira vez que eu te levei. Gente, é uma delícia. Esse foi o que você comeu na primeira vez que eu Eu te provo levei. tudo, gente. Eu provo tudo. Agora o vermelho. Esse é muito bom. Isso é verdade, isso é verdade. E a gente faz as pastas, né, que é muito focado nos gatos. A gente faz as nossas mini cápsulas, que é muito bacana, né, que são as cápsulas pequenininhas que a gente pode estar utilizando tanto para o cachorro quanto para o gato. A gente faz shampoo Uhum. para os animais especiais, com pH, livre de parabenos. E a farmácia está se adequando cada dia que passa, né, doutora, para estar atendendo todo esse mercado. Os donos, né, os tutores dos animais são pessoas fantásticas, que têm um carinho enorme com os animais, e isso a gente percebe a cada dia que passa. E a gente tenta transferir um Sim. pouco desse carinho da farmácia para eles também. E é por isso que a gente está, cada dia que passa, se adequando e tentando ser o melhor possível nessa área veterinária, essa área maravilhosa, que a gente cuida desses filhinhos que vocês têm em casa. Com certeza. E até que a nossa cidade tem uma universidade que tem o campus de medicina veterinária, né? Então, acho que faltava mesmo essa farmácia para agregar muito mais valor, né? E Com trazer certeza. inovação, porque a gente fica muitas vezes presos a medicamentos humanos e a gente sabe que podem causar algumas situações para eles, e outra, inclusive na forma farmacêutica, a gente fica com muita restrição, né? Eu vou ter um comprimido, uma cápsula, um xarope de um sabor horrível, ou às vezes com conservante que não pode ser utilizado, né, para animais. E aí a gente fica naquela situação em acabar tendo que prescrever algo que não seria o ideal para eles, né? E aí, uma farmácia de manipulação toda voltada para o pet e podendo desenvolver várias formas farmacêuticas, isso faz com que a gente tenha aí uma amplitude aí nas fórmulas, né? Como você já viu minhas fórmulas aí, né? E a gente fica, olha, faz isso, faz aquilo, tenta fazer biscoito, até para os meus também. E ó, o gatinho aqui, um gostou, o outro gostou, e a gente vai adaptando ao que a gente tem de melhor nessa farmácia de manipulação veterinária, com o cuidar, inclusive, dos meus animais e dos meus clientes também, né? Isso traz muito valor agregado ao meu protocolo de tratamento, porque eu Com posso certeza. inovar no protocolo deles também. Com Eu não fico certeza. restrita a, vamos passar só sachê ou um xarope. A gente tem as pastas, os caldos, a bisnaga, tudo com sabores, né, naturais, sem os conservantes. Então, a gente pode fazer toda essa escolha na manipulação veterinária para atender melhor
os nossos pacientes, né? E que, de certa forma, são pacientes agora de vocês também, porque vocês também cuidam deles através dessa suplementação, né? Com certeza, doutora. Sempre falo com todo mundo aqui que a nossa missão aqui é estar trazendo saúde, trazendo esperança, não só para a parte humana, mas também para essa Sim, parte sim. pet, né, do veterinário. Que, né, como a gente estava falando, né, doutora, hoje os filhinhos, né, os pets que os Sim, casais têm em casa, as famílias têm em casa, faz parte da família, né? Quando eles ficam sim, com doentes, certeza. eles doençam junto, né? Então é importante ter uma farmácia de confiança, ter uma médica veterinária de confiança, porque isso tudo faz muita diferença no dia a dia, na saúde, né? E no Sim, bem comum, né, doutora? No bem comum da família inteira, né? Daquele casal, da exatamente. família. Que hoje o pet, com esse mundo tão doido, o pet é um dos poucos momentos que a gente tem em casa que a gente sente muito amor, né? O Sim, nosso eles vieram para trazer esse laço, né? Com certeza, Eu com vejo certeza. pessoas assim, hoje mesmo atendi um casal e eles falaram, nós somos pais de primeira viagem, apesar do cachorrinho já ter 13 anos de idade, mas eles tratam literalmente como filhos, como filho, e fazem de tudo. Falou assim, não, o doutor Bruno, né, que foi quem nos indicou a doutora, ele falou até que seria ideal a gente fazer alimentação natural, a gente estava guardando aí passar o feriado, mas o nosso cachorro já não estava comendo ração, e a gente foi dando uma comidinha mais de forma respeitosa, né, até poder passar pela consulta de saber o que poderia estar oferecendo para esse paciente. Então, as pessoas já procuram com a responsabilidade, inclusive, de saber que a nutrição não é algo de eu pegar minha comida do meu prato e dar para o meu animal, mas de eu fazer algo específico para ele. Por mais que ele possa comer um arroz, ou uma batata, ou uma carne, mas que tinha qual quantidade, existe essa preocupação também hoje, né? E isso é Com importante, certeza. porque essa área da nutrologia tem crescido muito. Nós já estamos, assim, com um mercado expressivo no setor da veterinária, da nutrição veterinária, né? Então, isso só mostra que nosso trabalho de formiguinha, só eu venho há 6 anos fazendo esse trabalho de formiguinha, tem mostrado que a gente está fazendo a diferença nesse mercado pet também. E que está crescendo, né? Está crescendo, né, doutora? A gente vê, né, igual a gente está falando hoje de alguns nutracêuticos, né? Para quem não sabe, nutracêuticos são substâncias bioativas, né? Extraídas especialmente de alimentos como vegetais, frutas, legumes, e através dessa extração que eles fazem desses complexos bioativos, a gente consegue ter suplementos em forma de cápsula, de biscoito, de pasta, com aqueles ativos antioxidantes, as vitaminas, né, os sais minerais. Além disso, os prebióticos também são considerados Sim, nutracêuticos, né? Os ácidos graxos poliinsaturados, como ômega 3 e ômega 6, ômega 6. também são nutracêuticos. E a gente sabe da aplicabilidade desse nutracêutico hoje nos humanos e os efeitos maravilhosos, tanto na prevenção quanto no Sim, tratamento, e sem efeito invasivo, né, doutora? Efeito invasivo muito exatamente. pequeno, efeito colateral muito pequeno. E agora tem você, né, alguns veterinários também que estão entrando com essa parte, né, com os nutracêuticos também para os pets, pensando muito nisso, né, doutora? Você pode até me corrigir se eu estou errado. Pensando muito na questão da qualidade de vida desses pets, né? Que às vezes você entra com um Exatamente. nutracêutico desse, você consegue prevenir, você consegue tratar, sem ter os efeitos danosos, às vezes que um tratamento convencional traria. Sim, Certo? exatamente. E a gente ainda consegue agregar valor ao tratamento, muitas vezes, que ele já vem de outro veterinário. Então, eu não vou retirar aquele tratamento, eu vou agregar valor àquele tratamento. Inclusive Perfeito. minimizando o impacto. Por exemplo, eu tenho pacientes que são cardiopatas e que eles vinham tomando 4 medicamentos alopáticos, né, ou de farmácia comum. E hoje tomam só 2 ou um só, porque a gente conseguiu, com a suplementação nutracêutica, levar força cardíaca e músculo cardíaco. A gente conseguiu fazer com que ele tivesse uma ação antioxidante. A gente conseguiu nutrir tanto aquele órgão, o coração, no caso desse meu paciente, que ele hoje não é mais dependente de tanta medicação alopática, mas ele está nutrindo o coração, tendo o coração nutrido,
com a suplementação que é específica para o coração dele, né? Fazer com que ele tenha maior força cardíaca, melhor o rendimento dele, melhor, inclusive, muitos cães que eu percebo, independente da idade, né, quando eles são cardiopatas, às vezes eles têm até dificuldade respiratória ou tosse, então a gente entra com colágeno, colágeno hidrolisado, ou uma taurina, coenzima Q10, e a gente consegue dar uma qualidade de vida desse paciente muito grande. E aí eu fico com aquela medicação alopática associada à suplementação, e eu consigo fazer um equilíbrio para que ele tenha uma longevidade com uma qualidade de vida muito boa, né? Com certeza, doutora. E para esse tipo de paciente, você gosta de entrar o quê? Com uma coenzima Q10? Você gosta de entrar, às vezes, com o Biquinol também? Não sei se a doutora tem essa prática de usar o Biquinol. Né? Para quem não conhece, o Biquinol é a coenzima Q10 de forma ativa. Sim, de forma ativa, já. Ainda mais que o paciente já vem idosinho, né? Como é que é, doutora? Perdão? Ainda bem para pacientes já mais idosos, né? Já que não conseguem, às vezes, metabolizar, a gente já entrar com a substância ativa é muito melhor, né? Com certeza, com certeza. Apesar da coenzima Q10 também ser um excelente antioxidante também, né, doutora? Ele aumenta muito a geração de ATP, especialmente das células cardíacas, né? Ele aumenta a geração, por isso que você estava falando sobre essa questão cardíaca, é importante a utilização da coenzima Q10, especialmente para quem usa as estatinas, né? Porque as estatinas reduzem toda essa questão da coenzima Q10. O que mais você gosta de usar, doutora? Eu gosto de usar muita coisa. Eu sei. Mas algo que eu faço assim, quando eu já recebo um paciente, independente do que ele tem, né, a gente vai cuidar do intestino e também da parte hepática. Mas o meu cachorro não estava, o meu gato não estava com problema hepático. Não importa, eu vou fazer um detox nele. Porque ele já veio com uma sobrecarga de medicamentos alopáticos muito grande, né? Tudo isso passa pelo fígado, passa pelo intestino, tem muitas vezes excreção renal também. Então a gente precisa eliminar tudo que estava intoxicando esse animal ao longo da vida dele, né? E também sobrecarregando o fígado, por mais que a gente não tenha uma alteração hepática que nos faça fazer um tratamento hepático, é muito importante que a gente entre com uma alcachofra, não é verdade? Com uma silimarina, enfim, a gente tem que fazer um detox, que inclusive vai ser um detox hepático e intestinal, né? Porque tudo que sobrecarrega o intestino sobrecarrega, de certa forma, o fígado também. Então a gente já o intestino inflamado é talvez um dos maiores agentes inflamatórios a níveis hepáticos, né? Sim, se a gente para e pensa, pegar um cachorro, um gato, né, focando muito nos pets, e a gente vê uma má alimentação, uma utilização muito grande de antibióticos, né, doutores, de anti-inflamatórios, de corticoides, isso tudo causa uma alteração na microbiota intestinal, aumentando a produção de patógenos, aumentando fatores inflamatórios, e o que mais sofre com isso, além do intestino, é o fígado. Né? O fígado faz translocação bacteriana. O fígado inflame-se, e vê os valores altos de alguns fatores inflamatórios um pouco mais elevados desse tipo de animal. E a importância, né, doutora, da gente ter esse olhar, né, não só a nível hepático, mas especialmente a nível intestinal. Né, a gente poder usar o Macrovet, né, que são o Macrovet, excelente. Excelente produto. A gente poder utilizar os probióticos, né, de uma forma completa, usar também os prebióticos, que também tem muita coisa bacana aí no mercado. E, além disso, né, poder usar o ômega 3 rico em DHA para aumentar a função antioxidante. Então, a gente consegue diminuir o processo inflamatório por um todo no animal desse, né, doutora? O que você consegue observar no tratamento? Então, o que eu já observo logo nos primeiros dias de tratamento, porque o animal ele responde muito rápido, né? Então, em 20, 30 dias eu já tenho uma resposta rápida e muitas vezes a melhora por completo daquele quadro inflamatório. Então, eu faço essa limpeza intestinal junto com essa limpeza hepática para que eu possa fazer com que o meu tratamento flua. Porque não adianta estar com aqueles casos que eu falo muito nas aulas que eu dou. É aquele paciente que faz uma antibiótico terapia ou que já está fazendo tratamento com antifúngico ou com corticoide a longo prazo
e ele melhora e volta. Ele melhora e volta. Por que ele melhora e volta? Aquele fígado já não está dando mais conta, o intestino já está inflamado. A gente, quando faz um tratamento alopático, ainda mais se for por várias vezes, ou por um período muito longo, a gente vai fazer o quê? Acaba denegrindo e piorando aquela camada, a flora intestinal. E a gente muitas vezes não repõe, né? Porque o que a gente aprende muito na faculdade é que não pode se utilizar por um probiótico junto com antibiótico terapia. Ou você usa uma semana depois e está tudo certo, mas a gente sabe que hoje sim, né? Então a gente não pode simplesmente devastar a flora bacteriana intestinal e não fazer nada para recuperá-la. E esse paciente vai ficar voltando para o consultório. Muitas vezes até para parte de internação, dependendo do quadro daquele paciente. Então, eu já atendi ao longo desses anos todos pacientes com pancreatites recorrentes, que toda hora estavam com tratamento com antibiótico terapia, que quando caiu na mão da nutrição, a gente fez o quê? Detox hepático intestinal, junto com a ação de enzimas digestivas. Melhoramos a dieta dele, o animal está bem, nunca mais teve nada. Imagina. Então, a gente consegue levar, em 20 dias, eu tenho exames, doutor, que eu mostro em aula para os alunos, que o quadro de pancreatite severa, em 20 dias estava melhor. Que bacana. Em 30 dias não tinha mais alteração no pâncreas. E aí, a gente consegue ver o quanto a nutrição é importante, não só para a nossa saúde, mas para deles também. Com certeza. A resposta é muito rápida, né? Muito rápida. E, doutora, esse ponto que você está falando aí das enzimas digestivas, né, que é importantíssimo a gente saber como é feita essas enzimas digestivas e uma flora intestinal saudável, ela que vai produzir as enzimas digestivas para que elas possam trabalhar de maneira correta, né, doutora? Exatamente. Aí você para e pensa, né, doutora? Um animalzinho desse aí que está com a flora intestinal totalmente modificada, totalmente rica em patógenos, se inflamando o tempo todo, ele vai ter problemas imunológicos, ele vai ter problemas hepáticos, ele vai ter problemas da produção de enzimas, né? Ele tem um problema, dermatites, né? Também está totalmente relacionada a uma desbiose, né? A um processo inflamatório na flora intestinal. E é muito bacana, doutora, ver vocês veterinários estarem trazendo um pouco desse mundo, né, do foco na flora intestinal dos animais. Né? Eu acompanho isso aqui muito de perto com os humanos e eu vejo um resultado fantástico, doutora. Fantástico, né? Não só pensando na questão do intestino em si, mas pensando o intestino como um segundo cérebro, né? Exatamente. Um órgão de importância, né? Sim, sim, um órgão de extrema importância. Que se a gente pensasse isso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, essa importância ela não existia. Né? A gente não viu o intestino como a gente vê hoje. E hoje os veterinários também estão se atendo a isso. Né? E isso dá uma enorme diferença na vida do animal. A gente vê a dieta rica em fibras, em prebióticos, né? Melhorar a produção não só de substâncias dos lactobacilos intestinais, mas também de algumas vitaminas, né? Algumas vitaminas são geradas através da fermentação desses prebióticos, e isso é importante estar sendo acompanhado junto com uma médica que entenda disso, né, doutora? De dieta também, né? Com certeza. Com certeza, né? E uma coisa que eu digo, se as pessoas soubessem o quanto o intestino é importante, cuidariam mais dele. Porque hoje eu vejo muito na minha área, isso acontece em humanos também, aí você pode até dar essa ênfase em humanos. Mas em animais, a gente já tem visto, inclusive por estudos em humanos, que quando a gente tem pacientes que são... A gente vê muitas raças, algumas mais específicas que outras, com muitos problemas de dermatites, né? As alergias de pele. É só porque é branco? Só porque é bulldog? Só, né? Porque é braquicefálico? Não é só isso. Aquele animalzinho geralmente nasceu de parto cesárea. E ele não tem o primeiro contato com as bactérias da vulva da mãe. E isso também é para humanos, né? Isso também tem sido estudado. E hoje a gente tem até transplante de fezes em animais também. Ou seja, a flora intestinal
Então isso também no animal também vale como no humano vale, né? No humano, Vale, doutora, para você exatamente. ter noção, é em torno de 40% a menos de substâncias, de bactérias boas, né, que o bebê deixa de ter quando nasce de cesariana. Até a Exato, importância para do eles é a parto mesma coisa. normal é muita coisa, 40% É é muita muita coisa. coisa. E aí E se a você gente, observa que a probabilidade de serem pacientes alérgicos é muito maior, ou com problemas respiratórios também, né? com certeza, e aí, doutora, aí você para e pensa, né? Aí já não teve o aleitamento, né, certo, né? Tanto o animal quanto o humano. Sim. Isso tudo também impacta diretamente na flora intestinal e fazem com que fiquem ou animais ou seres humanos adultos doentes, né? E Sim, doentes por um todo, né, doutora? Por um todo, exato. Como por um um todo. todo. A E eu gente vê acho muito até. bacana esse. Oi, pode falar. Pode falar, doutora, desculpa, estou falando muito. Eu acho muito bacana todo esse tratamento intestinal e a proporção que a medicina veterinária vem ganhando a cada dia com as tecnologias, com as inovações, que quando a gente observa que a gente trata o intestino e a gente já tem uma grande melhora, é assim, é absurdo, sabe? E mostrar isso para os meus colegas, para mim, é muito importante. Eu tenho uma colega que ela é de Campo Grande, e ela sempre me escuta falando muito social de intestino, intestino, intestino. E aí ela falou assim, não, ela foi fazer um teste que ela tinha kefir em casa, né? E eu falando de probiótico, probiótico, e aí ela falou assim, nossa, eu tô com um animal, e ela me mandou foto. Ela falou, eu estava com um pitbull branco, e a gente já vê branco, né? Também, se eu não me engano, acho que ele é nascido de cesárea. E ela falou, olha a pele como estava antes, e 30 dias depois de eu administrar kefir para ele. Outra pele. Excelente prebiótico, né, doutora? Imagina se ela Só fizer com um kefir. tratamento mais adequado, né? Aquele animal nunca mais fecha nada, né? Então, Verdade. esse trabalho de formiguinha que a gente faz, de falar em rede social, de fazer uma live, de ir curso, em palestra, isso agrega muito valor na nossa profissão, não é verdade? Com certeza, doutora. Isso que você faz, né? Eu sempre te falo isso. Isso que você traz do humano para os pets, né? A utilização de fitoterápicos, dos nutracêuticos, né? De fazer uma dieta acompanhada a esse tipo de tratamento, impacta diretamente na vida do animalzinho, né? Do pet, e também dos seus Sim, tutores, né, doutora? Porque com você consegue certeza. dar uma sobrevida maior para aquele animalzinho um pouquinho mais idoso, não é, doutora? Sem ter aqueles efeitos colaterais Exatamente. ih, garro, os medicamentos convencionais. Então, Exatamente. eu acho fantástico isso, né? Você sabe, desde a primeira visita que eu te fiz lá, eu sempre falei isso e eu acredito que a tendência é que isso aumente. O como já aumentou muito na parte humana, porque se a gente falasse de nutracêuticos, de probióticos, de prebióticos, né? Dessa parte toda, há 10 anos atrás, Sim, ou até 5 anos atrás, tinha muito médico, muito nutricionista que não levava tanto a sério. Mas hoje a medicina estuda tanto essa área que a gente tem muito embasamento científico, né, doutora? E isso também na parte veterinária sim. está começando a ter mais agora, né? A Tá, utilização, os com estudos certeza. nutracêuticos nos pets, com excelentes resultados. Eu, antes de fazer essa live, eu estava lendo alguns artigos, assim, eu estava ficando... Eu já sou um pouco fascinado por essa parte, eu estava ficando mais fascinado ainda porque os resultados são muito bons. São excelentes. E eu que vejo muito na parte humana, consigo ver, né, como eu já falei várias vezes aqui, até aqui nessa live, os efeitos positivos, a diminuição de efeitos colaterais. E é isso que a gente tem que ter olhar para o paciente, né, doutora? Tratar, Sim, né, com certeza. sem que esse tratamento cause algum mal para esse paciente. Depende se é humano, se é pet, Exatamente. né, doutora? E eu acho que é isso que você faz muito bem, né? E é isso que no Brasil, eu acho que os veterinários, né, os médicos veterinários vão começar a se ater porque é um novo nicho de mercado. E os donos Sim, também, né, doutora? Se meu pet pudesse só usar nutracêutico, só com não dietinha, é? pode ter certeza que é o que eu gostaria, porque eu sei o quanto que benéfico isso é na qualidade de vida do meu pet, né? Com certeza. E assim, um exemplo que a gente pode dar aqui, que é um exemplo que eu estou tratando recente, né? Do Luciano Bruno.
nutricionista aí, super conhecido, que é um amigo querido. Ele tem um cachorrinho branco, um cachorrinho que nasceu de cesárea. Também teve uma crise alérgica e está tratando com toda a suplementação. Tá ótima a pele dele, ele só teve um pico de alergia, até por essa transição, porque ele veio, né, do canil com ração e tudo mais, a gente fez essa transição para alimentação natural e toda a suplementação. E ele está encantado, porque, nossa, é o trabalho que ele faz com humanos. Usando shampoo com prebiótico, né? Então a gente tem toda uma gama de suplementação para não ficar saudável, né? Isso é importante. Doutora, como você falou, Luciano Bruno, um grande profissional dessa parte ortomolecular, nutracêutico, já acompanhei alguns cursos dele, já palestrei com ele também. Ele sabe o que você está fazendo, né? E o porquê que você está fazendo. Tendo que é o pet dele. Né? Então, assim, é muito bacana isso. Doutora, a tendência é que isso cresça, com certeza deve ter o pessoal de casa assistindo a gente aí, que deve ter o seu pet, que faz tratamento com você, ou então que é veterinário e sonha em aprender essa área. É uma área fantástica, né, doutora? Que só tem tomado na vida desses petzinhos, dos pacientes. E você está de parabéns, doutora. Eu acho excelente o seu trabalho. Acho totalmente e você excelente. Também. Eu tenho só que te agradecer por você estar com essa farmácia incrível aqui, trazendo muito valor ao meu trabalho, porque eu acho que é o que eu falo sempre. No ano passado, e esse ano também já fiz várias lives aqui com farmacêuticos, porque eu dou muito valor ao trabalho de vocês. Desde que eu me formei, eu busco a farmácia de manipulação, né? Agora eu tenho a oportunidade de estar trabalhando diretamente com você e vendo, não só como é o lado de dentro, mas vendo todas essas formas farmacêuticas que vocês têm para beneficiar os meus pacientes e agregar valor. Em nutracêuticos de confiança, porque eu sei que vocês compram do laboratório de confiança, né? Porque a gente tem que ter essa confiança também, eu tenho que saber o que eu estou indicando para o meu paciente, porque o resultado dele vai ser benéfico para ele, para mim e para você. Porque nós vamos ficar também felizes de estar fazendo um protocolo correto, de estar vendo que aquele animal está melhorando de forma rápida, né? E eu vejo, inclusive, o tratamento de vocês nas minhas fórmulas, né? Nas que eu tomo também, com o acompanhamento que eu estou fazendo. Eu vejo o resultado disso, né? E ver o resultado nos meus pacientes, para mim, é realmente encantador, é fantástico. Né? Eu sempre falo, eu falo para os veterinários, tenha um farmacêutico para chamar de seu, farmacêutico de estimação. Porque a gente tem que ter, né? Então, assim, e por que eu tenho que ter? Porque eu tenho que confiar na farmácia, eu tenho que ter um feedback da farmácia, eu tenho que conversar e mostrar para ele, para o meu paciente, a dificuldade que os pacientes têm, né? E é um aprendizado para ambos os lados, né? De aprender sobre o que é o suplemento, como eu vou prescrever. Eu sempre falo em minhas aulas, VETs, peguem uma farmácia de confiança de vocês, na cidade de vocês, grudem naquele farmacêutico e extraiam o máximo deles, mas explorem eles. Isso aí é importante. A gente vai ter bons resultados. E a aula que a gente tem é que você está fazendo curso, mas não chegou nessa aula ainda, né? Que o Humberto está fazendo também para agregar mais valor, né, Humberto? Aí na parte de veterinária, ele, a farmacêutica também está fazendo, né? Então, acho que isso tudo traz valor, porque vocês ficam conhecendo como que funciona a fisiologia do meu paciente, né? Com certeza. Não adianta a gente fazer, a gente não entende, né? Então, a gente... Exatamente. Tem a doutora Elaine, que te acompanha mais de perto, tem a doutora Camila, que fez um curso ano passado, já tem uma bagagem bacana de farmacotécnica veterinária. Eu estou trazendo um pouquinho dessa parte que eu faço já há bastante tempo, humana, agora trazendo para a parte veterinária. A parte veterinária, sim. Me conta um pouquinho o que você gosta de utilizar quando você pega aquele animalzinho obeso, quando pega aquele cachorrinho ou aquele gatinho obeso. O que você gosta de utilizar de nutracêuticos nesse tipo de tratamento?
Então, bem, independente do paciente, eu vou já e logo entro com a parte intestinal, né? Isso aí é fato. Mas algo que eu tenho usado muito e tenho gostado demais é entrar com o Morosil, que inclusive eu tomo também. Você está usando Que Morosil é nos cachorrinhos, no gatinho, doutora? eu É, uso. bacana. Aí eu entro com Morosil, com Altilix. Altilix é alcachofra, né? Cachorro, né? Não, É um cachorro, trato padronizado alcachofra. 50%, né? É rico em ácido clorogênico, é rico em outros ativos, ácido linoleico, aumenta muito a estimulação da biogênese mitocondrial, melhora o perfil antioxidante, aumenta a Sim, produção da bile, que também tem um efeito bem bacana quando a gente pensa a nível de colesterol, especialmente nos animaizinhos. sim, sim, exatamente. E, Tem todas né, essas ações, né, num suplemento só, basicamente. Aí a gente associa um ao outro, a gente agrega mais valor e tem um resultado mais expressivo, inclusive, né, de forma mais rápida, mais eficiente. Então, realmente é um dos ativos que eu tenho, que eu gosto muito de utilizar, né? Até que no momento eu não tenho atendido muitos pacientes gordinhos, assim, muitos, algo que o que eu estou pegando é um pouquinho acima do peso, mas que com a dieta a gente já consegue eliminar, né? Mas mesmo assim eu gosto de estar utilizando, porque ele ajuda ainda a tratar essa parte hepática também. O paciente acima do peso, ele precisa se a grande resguardar maioria está nesse com cuidado esteatose hepático. hepática, né, doutora? Esteatose hepática, e que tem crescido muito em cães e gatos, muito. Eu Há imagino. muitos anos a gente já trabalha atendendo felinos, que a gente chama de lipidose hepática, mas nada mais é que a esteatose hepática. O mecanismo, inclusive, é o mesmo, né? E os gatos, eles são carnívoros estritos. Eles só pegam a energia, inclusive, de aminoácidos e não de carboidrato. O cachorro ele ainda consegue fazer essa conversão, o felino não. Então, imagina como o felino não sofre com um excesso de carboidratos, por exemplo, nos alimentos industriais que a gente tem por aí. Ele sofre muito. Entendi. Então, ele se envolve não só a lipidose, mas problemas renais também seríssimos. Obesidade em felinos é crescente. Então, a Isso gente tudo por um realmente. abuso desses carboidratos, né? Especialmente carboidratos simples, né, doutora? Exatamente. Exatamente. Porque, assim, na verdade, o que tem no alimento industrial é farináceo, carboidrato simples, né? E isso gera o quê? O açúcar que Sim. acaba em excesso aí causando-se essa esteatose hepática. Então, assim, há muitos anos a gente já trata a esteatose hepática. Um dos protocolos é alimentar o animal, porque o gato geralmente ele deixa de comer, então a gente precisa alimentar. Só que antes a gente alimentava da forma errada, né? E hoje a gente alimenta da forma certa, oferecendo para ele o que ele precisa, que é carne, né? Ou até mesmo puro de aminoácidos que são feitos na farmácia de manipulação. E aí, se a gente tem um paciente renal, por exemplo, a gente já tira a sobrecarga renal dele, mas continua fornecendo os aminoácidos que são tão essenciais aí para a manutenção da saúde do felino. Principalmente os cães também, mas é que os cães ainda conseguem usar algo de carboidrato. Felino, não. Entendi. Doutora, teve uma pergunta. Estou perguntando qual foi aquele ativo que a gente falou da alcachofra, né? Que é o Altilix, né? É o Estão Altilix. perguntando isso. Eles estão perguntando aqui como chama o nutracêutico com alcachofra. É o Altilix. É um excelente produto que tem no mercado uma concentração bem grande dos ativos que a alcachofra possui, especialmente do ácido clorogênico, que é o que faz o grande efeito farmacológico da alcachofra. E, doutora, você falando um pouquinho aí sobre o seu foco na obesidade, né? Você foca o intestino, né? E também você foca na parte antioxidante, né? Usando o Morosil, usando o Altilix. E quando você foca o intestino, doutora, você usa um pro e um prebiótico associado. Como é que você gosta de fazer isso, doutora? Fala um pouquinho para mim. Gosto de utilizar, sim. Eu gosto muito de utilizar pré e probióticos, né? E sempre juntos. Então, assim, um prebiótico que eu utilizo muito é o Bergan,
tá? E até porque ele não causa gases no paciente. Um paciente gordinho, ele tem essa questão também dos gases proeminentes aí, né? E por alimentação toda errada, já está com disfunção intestinal, então a gente acaba tendo que fazer essa limpeza intestinal, a mudança na dieta, mas a associação também de um prebiótico que venha causar esses distúrbios intestinais, como a fermentação exacerbada, né, que acaba causando muitos gases. Então, a opção que eu tenho feito para os meus pacientes é o Fibregan, realmente, que eu tenho tido um resultado muito bom. E associado com os probióticos, né, que a gente pode ter esse resultado de restauração dos probióticos. Gosto de estar entrando com a glutamina também, né, com silício, para poder a gente estar fazendo toda essa restauração, né, da mucosa intestinal. Então, é bem importante que a gente esteja fazendo um tratamento completo também. Porque não adianta a gente fazer um tratamento qualquer e ficar ali aquela questão meia boca, digamos assim, né? Feito pela metade. Não, eu gosto de fazer o trabalho e explico essa importância para o meu tutor, porque ele precisa entender essa importância. Se ele não tiver a conexão dessa importância, ele fatalmente não vai utilizar a suplementação. Né? Ele vai achar, vou pegar essa daqui que eu acho que de repente é legal, essa daqui não pode faltar na comida, porque a suplementação da comida é suplementação de tratamento, né? Sim. E às vezes acaba tendo mão porque ele não acha que seja tão importante. Então eu preciso passar a importância, e eu acho que é o papel do médico veterinário também, passar a importância do tratamento. O porquê que eu preciso do tratamento e o porquê que eu preciso de exames antes e depois também. Eu preciso saber os resultados. Eu preciso saber se aquela substância está sendo eficaz ou se eu preciso usar uma dose maior ou uma outra substância mais forte também. Que tenha, de repente, uma ação mais localizada, precisando ter resposta, né? Doutora, isso tudo que você está falando é importantíssimo, né? Para quem não sabe, um prebiótico é uma fibra, né? Que ela vai sofrer uma fermentação no intestino e vai aumentar a produção dos probióticos, né? Dos lactobacilos, dos bifidobactérias, por um todo. E além disso, né, doutor, os probióticos são as bactérias vivas, né? São os lactobacilos, os bifídeos, bactérias, né? Toda essa questão que a gente tem hoje no mercado. E é importante, doutora, você está falando isso, não é todo mundo que consegue ter essa visão. Por quê? Porque a gente sabe que um animal ou até um humano que está com sobrepeso, ele está com excesso de processos inflamatórios, né, doutora? Sim. E esse excesso de processos inflamatórios causou toda uma desordem metabólica, né, doutora? E até questão de levando até doenças endócrinas também, né? Sim, não, com certeza, endócrino especialmente. E o intestino é um dos primeiros órgãos que a gente pensa quando vê um animal, até um ser humano obeso, em tentar regularizar ele. Porque ali a gente está diminuindo a absorção de ácidos graxos, vai também trabalhar na melhora da absorção de nutrientes, numa melhora da ansiedade, né, que está totalmente relacionado. E fora isso, né, doutor, diminuir os processos inflamatórios, que é aquela questão toda, né, do excesso de gordura, né, do tecido adiposo, causa aqui no nosso organismo e dos animaizinhos também. Então, parabéns, doutora, por você focar esse órgão inicialmente e depois usar o Morosil, né, que melhora muito o poderio antioxidante, aí diretamente na gordura ali, localizada, diminuindo a inflamação. E isso também é um fator importante, né, doutora? Sim, reduzir esse padrão inflamatório, né? Exatamente. Você usa, doutora, os probióticos com os prebióticos e mais um nutracêutico, no caso, doutora? Seria bacana fazer uma associação assim? Sim. Inclusive com o Morosil, o Altilix. Eu acho que se faz bem importante a gente usar associado, né? Porque quando eu pego um paciente assim, ele já vem nesse perfil inflamado para mim. Então, né? E às vezes eu quero tratar só o intestino, mas eu também tenho algo a tratar ali da inflamação. Eu tenho que tirar essa inflamação dele pela alimentação, usando alimentos, né, que não sejam inflamatórios. Então, a gente tem toda uma escolha dos alimentos também na dieta e associando o tratamento para a parte intestinal, porque é ali o foco meu que eu vou
tratar para poder fechar essa inflamação. Mas só que eu já tenho uma inflamação instalada, então eu preciso tratar a inflamação onde ela estiver instalada. Seja com enzimas digestivas, se eu tiver uma pancreatite, ou até mesmo um processo alérgico. Eu tenho observado muito que alguns pacientes com intolerância alimentar é porque eles não têm também a produção enzimática tão eficiente do tipo de comida que eles comiam. Então, né, que é um alimento que não é biologicamente adequado. E aí, quando a gente entra com alimentação natural, eles ainda estão totalmente inflamados. Então, eu preciso fazer uso dessas enzimas digestivas por um período. Eu preciso fazer uso do Morosil para ter todos os efeitos que você já falou, né? Anti-inflamatórios, né? Todas essas ações benéficas que tem o Morosil, associando ao Altilix. E também com a vitamina PQP, por exemplo, ou Dimples, né? Algum outro antioxidante. Eu gosto muito de fazer pool de antioxidantes, né? E às vezes até 2 vezes ao dia, ou 3 vezes ao dia, e vai dependendo, porque um paciente muito inflamado, eu preciso estar desinflamando ele ao longo do dia também. Não é só voltar de manhã tudo resolvido, ele também vai inflamar ao longo do dia. Uma, por processos endógenos que a gente tem, mas ele tendo uma patologia, seja ou não, a gente precisa estar desinflamando esse paciente ao longo do dia. Com certeza. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui, qual o período para desinflamar, né, doutora? Eu acho que não tem um período, né, doutora? Depende do animal para o animal, né? Vai ser muito com o feeling do animal e outra, como ele está inflamado, porque nível de inflamação. Muito inflamado. Exato, eu vou conseguir ter uma desinflamação melhor naquele primeiro mês, mas às vezes é algo que eu preciso ficar 3, 4 meses em tratamento. E aí depois eu entro com uma manutenção. Outros eu já consigo colocar numa manutenção em 30 dias, então vai depender muito de como aquele paciente vem para mim. A idade também, né, doutora? Oi? A idade do animal também influencia muito, né? Porque quanto mais velho, mais oxidado, né? Mais inflamado. É igual a gente, né, doutora? Quanto mais velho, mais pulga, né? Isso tudo já tá deixando de produzir um monte de coisa, né? Inflamatório, oxidativo, é uma defesa biológica do nosso organismo. Os animais não deixam de ser ao contrário, né, doutora? Sim, com certeza. Então, assim, é algo que eu gosto muito de enfatizar, inclusive nesse curso que eu dou. E aí a gente tem essa parte toda de prescrição veterinária também, né, com os manipulados, ensinando o profissional a prescrever e mostrando para ele que tudo vai depender muito do feeling que ele vai tendo com o paciente. Porque não é algo que eu tenho como dar uma resposta exata. Olha, em 30 dias ele vai estar ótimo. Dependendo da doença dele, não vai ser 30 dias. Não vai ser, né? Então, nossa. Eu já fiquei com o paciente alérgico quase um ano, até a gente entender de fato o que ele tinha. Porque às vezes eu vou pegar um tutor que não tem lá uma condição financeira muito boa. Eu também tenho que avaliar essas questões no meu protocolo. Né? Eles avaliam a questão que ele pode ter tratamento. Então, eu ter uma condição de fazer um exame, um painel alérgico. Ele, às vezes, não vai ter condição de fazer uma vacina para a parte alérgica também daquele paciente. Então, a gente vai ter que ir tratando como? Vamos descobrindo o que esse animal tem. E o descobrindo, muitas vezes, como? Eu vou desinflamando e vou vendo, tirando, fazendo dieta de exclusão e depois reintroduzindo alguns alimentos para a gente ver se, de fato, ele é um paciente que tem hipersensibilidade alimentar ou se ele tinha dificuldade na metabolização de alimentos, na quebra de proteínas, até de carboidratos, ele pode ter essa dificuldade e manifestar um quadro alérgico, e aí as enzimas digestivas se fazem totalmente presentes nesses pacientes, né? Se realmente era uma questão somente de inflamação intestinal, porque quando eu trato o intestino, eu tenho uma melhora de muitos dos meus pacientes, em que eles não precisam de vários tratamentos de pedra para melhorar o perfil intestinal, a inflamação, a modulação intestinal, como a gente chama. Né? E aí eu tenho produção de células TREG, ativação, melhora de ceramida, e aquele paciente ficou ótimo. Então vai depender muito do quadro do meu paciente. Tem respostas que eu tenho muito rápido. Tem respostas que eu levo até 3, 4 meses, 6 meses ou um ano, dependendo dessa patologia. Atendo pacientes com 5 patologias.
O intestino, né, doutora? Você conseguindo melhorar o intestino, você consegue... Com certeza, você já melhora basicamente tudo. As enzimas digestivas é produzida através da flora intestinal. Então, já é um Sim, ponto que você está modulando isso até para aumentar a produção da flora intestinal, né, doutora? com certeza. Então, Com isso certeza. tudo faz a imensa diferença, né? Além Com disso, certeza. está melhorando também a absorção de nutrientes, né, doutora? Às vezes você tem uma inflamação muito aguda ou muito crônica do intestino, você pode fazer até uma dieta muito rigorosa, uma dieta bem certinha, mas se aquele intestino não estiver Sim, funcionando corretamente, você não vai conseguir absorver, né, todas as vitaminas, os minerais, né, todos os itens importantes para a qualidade de vida daquele animal se o intestino estiver inflamado, sim. né, doutora? Exatamente, Então, porque ele não vai absorver. Então, o que, não que o vai. pessoal, as pessoas falam? Ah, mas só que ele está... como que é um termo que vem muito? Ah, porque o meu animal tá evacuando com pedaços de comida. Então, ou seja, aquele paciente, ele não está conseguindo digerir o alimento. Se ele não está conseguindo quebrar o alimento e ele está expelindo pedaços de alimento nas fezes, quem me garante que esse paciente está absorvendo algum nutriente daquele alimento se ele não está nem digerindo o alimento direito? Então, eu tenho que tratar tudo isso, eu tenho que observar. O que eu mais recebo no meu celular é foto de cocô. É o que eu mais recebo, é a foto que eu mais recebo, né? Então, assim, eu já estou acostumada, a gente chega na hora do almoço, mas para mim é muito importante fazer o Não, acompanhamento sim. intestinal. É E eu através acompanho das fezes que a gente vai saber como é que está o intestino do animalzinho, né? Ou até da gente, né, doutor? exatamente. Então, Exatamente. E algo que é muito engraçado de ver e muito bacana é que os animais, quando eles comem até com a gente, né? Mas eu vejo muito nítido em felinos. Quando eles comem uma dieta apropriada, com cães também ocorre, mas com felinos é gritante. Quando ele come uma dieta base de carne, basicamente, que é o que é para ele comer, as fezes dele reduzem a ponto de, às vezes, ele evacuar em dia sim, dia não. Ou de forma muito reduzida, quase sem cheiro. Por quê? Porque ele está conseguindo absorver o máximo que ele pode do alimento que é biologicamente apropriado para ele. Então, eu tenho melhoras, assim, pacientes felinos com colites, aquelas diarreias sanguinolentas, que a gente trata de forma natural. Dieta natural, aí entra uma glutamina, a gente entra, né, com silício, a gente vai entrando ali com probiótico, com prebiótico, a gente resolve. um ômega Eu já 3, fiz né, também doutora? probiótico com aloe vera. Nossa, que resultado fantástico que foi. Falou, Ivera? Aloe vera. Né? Que bacana.